Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 13 de setembro, e as bolsas começam com sinais mistos, um pouco mais pendendo para quedas. Dow Jones e S&P futuros vêm caindo cerca de 0,60 nesse momento, enquanto na Ásia a gente tem o futuro do Japão trabalhando em alta, o Hang Seng também chinês subindo cerca de 0,40, o Nikkei subindo 0,30, pequenas variações. Na Europa, Londres cai 0,84, enquanto a Alemanha sobe 0,60. O estoque 50, próximo da estabilidade, sobe 0,07 apenas. Então devemos ter aí alta volatilidade para a sessão de hoje, depois da boa recuperação que os mercados norte-americanos e também o brasileiro tiveram ontem. Vamos ver aqui os gráficos, começando pela sessão norte-americana, que já tem o futuro do Dow Jones no intraday, depois de uma pequena elevação já começa o movimento de baixa, trazendo um sinal de realização perigoso, né? Uma queda forte, uma alta forte, isso é sinal de grande volatilidade. Então a expectativa é que possa testar novamente a casa dos 18 mil pontos. O problema seria a perda do 17.895, onde deixou um forte suporte, que seria um pivô de baixa, depois o suporte mais forte ficaria só na casa do 17 mil. Para cima, o sinal de alta ganha fôlego acima do 18.350, mirando o topo histórico em 18.630. Dando uma olhada agora no S&P. Figura muito parecida, o suporte importante do S&P no gráfico diário ficou em 2.106 e a resistência que, se superada, traria um sinal positivo, 2.162. No meio do caminho aqui fica a volatilidade sem nenhuma definição de curto prazo. O longo é de alta, tanto para o Dow quanto para o S&P. Passando agora para as bolsas da Europa. Dá uma olhada no DAX e no FTSE. Depois do gap forte de baixa ontem, com recuperação ao longo do dia fechando em máximas, né? Hoje abriu acima da máxima anterior e parece que vai caminhar para fechar o gap. O gap ficou em 10.567. Acima desse valor, teria indicativo de alta, devendo buscar o topo em 10.800. Por outro lado, o topo de ontem passa a ser o primeiro suporte, se perdidos 10.430, deveria voltar a testar a mínima 10.265, a mínima anterior, e depois suporte só em 10.086 pontos. Longo de alta, o baixo em definição. No FTSE londrino, hoje está caindo bem em relação à sessão anterior, ele já vinha numa boa realização. Hoje está trabalhando bem perto da mínima do que no anterior, tem um suporte imediato aqui na casa dos 6.650, 6.614. Abaixo desse 6.614 teria um chamado pivô de baixa, projetando um pullback nesse antigo topo na casa de 6.420. Para a retomada de um sinal de alta no FTSE, precisaria estar fechando acima dessa congestão de fundo em 6.742, que aí sim teria sinal de expansão para testar o topo lá perto dos 6.950. Na seção asiática, vamos ver a primeira bolsa de Xangai, o CSI 300, que fez uma forte realização, veio testar sua média de 200 dias e nesse último pregão fez o que chama Harami de alta, né? Um corpinho pequeno positivo dentro de um corpo negativo, favorecendo uma virada para cima aqui, né? O primeiro ponto seria fechar o gap em 4.800, depois tentar romper o 4.880, né, em linha com a tendência de alta de longo prazo, já que ele está acima dessa linha vermelha, que é a média de 200. Suporte forte para a bolsa chinesa ficou nesse fundo marcado em 4.650. Enquanto estiver acima disso, o cenário ainda é tranquilo para as bolsas da Ásia, né? Vamos dar uma olhada agora na bolsa japonesa, o Nikkei. O índice Nikkei foi buscar a média de 200 como resistência, diferente da bolsa chinesa que está em alta. O Nikkei está em baixa no longo prazo, mas no curto prazo ele vem brigando aqui com essa média de 21 ascendente. Deixou um bom suporte no 16.590. Se não perder esse ponto, a expectativa é de fechar o gap e tentar reverter para alta no longo prazo. A resistência ficou na casa do 16.960. Acima disso teria um impulso positivo, provavelmente vai romper o topo em 17.140, buscando esse topo lá de trás em 17.640. Uma figura interessante, tem uma linha de tendência de alta aparecendo aqui, bem nítida,
está sendo testado agora. Então, é um momento importante para a Bolsa japonesa. Espero que não perca o 16.600, senão ele entraria em tendência de baixa clara, tanto pelo longo prazo quanto no curto prazo, pelas médias de 21.200. Agora vamos passar para a Bolsa brasileira. Vamos puxar aqui o nosso Ibov. Bolsa brasileira ontem chegou a fazer novas mínimas, respeitou esse fundo em 57.250, passa a ser o grande suporte, o IFR já volta a apontar para cima, e tudo indica que deve ter uma recuperação caso feche acima da máxima de ontem. Ele precisa confirmar esse movimento de reversão ascendente, fechando acima dos 58.595. Né? A máxima de ontem, então, passa a ser um marco importante para romper de volta a média de 21 para cima e tentar romper o 60.310, partindo em busca de expansões de Fibonacci. O problema vai ser se perder o 57.250. Abaixo disso vai ter suporte para testar em 55.695 ou esse topinho anterior aqui, né? 55 mil pontos. Abrir espaço para uma realização de aproximadamente uns 6%. Então, muita atenção hoje com a definição desse Harami, se ele vai se confirmar como alto ou não. Petrobras, PTR4, que fez um candle de realização, ontem subiu forte, quase engolfando para cima. Se fechar hoje acima do 14,02, teria um sinal positivo, mas por outro lado, se não conseguir fechar acima desse 14,02 e fechar no campo negativo, provavelmente vai consolidar aqui a média de 21 nos 13, e se perder os 13, provavelmente faria um pullback na casa dos R$12, R$12,50. O IFR saiu de sobrecompra, fechou apontando para cima, mas qualquer fechamento negativo traz de novo um sinal de realização para Petro. Então também tomar cuidado aí com Petrobras no curto prazo. A Vale está com divergência de alta no indicador IFR, subiu ontem com bom volume, marcou um suporte em 14,22, que se respeitado deve levar ao teste dos 15,65 ou 16,34. Precisa superar esse 15,60 aqui para voltar acima da média de 21 e retomar a tendência clara de alta. Para quem gosta de day trade nos mini contratos, índice e dólar, vamos dar uma olhada aqui no índice, né, a figura parecida com a do Ibovespa, vamos olhar ele em 15 minutos, ele confirmaria um movimento de impulso acima do 59,260, se quiser arredondar para cima de 59,300, botar um gatilho aí de compra, mirando 700 até 60,140, e por outro lado, a perda dessa região do 58,870, né, que era o topo anterior, até aqui ainda seria só um pullback para ganhar fôlego, abaixo desse 58,850 teria um viés de baixa que pode levar de novo ao fundo ali em 57,800. O IFR fechou apontando para baixo, mas com volume decrescente, então não traz tantas pistas assim do que deve acontecer para essa abertura. Para o dólar V16, pelo gráfico diário, ele ameaçou fazer aquele movimento de alta, rompeu a média de 21, mas voltou com uma vela muito grande de baixa, deixou suporte em 3,260, que se perdido vai favorecer a tendência de queda. Então logo de cara a gente já viu um ponto de entrada vendedor aí no dólar na perda do 3,260, e para compra ele deixou uma congestão aqui no 73, 74. Acima desse 74 ele superaria a média de 21 e retomaria a tendência de alta de curto prazo. Como o IFR está vindo de baixo para cima, seria um bom ponto de compra logo acima do 7,4. Tá? Então sempre bom aí lembrar que é bom ter stop curto. A gente indica aí os stops e as entradas no fórum ao vivo, basta acessar lá e tirar suas dúvidas com a gente. Bom, por hoje é isso, obrigado a todos pela atenção. Vamos acompanhar o mercado ao vivo, sempre ligado lá no fórum. Obrigado pela atenção, até já. Bons trades.